gente louva a Deus porque pode outras pessoas ouvir essa mensagem. Eu vou tirar aqui um pouquinho, né? A pastora está ali, protegida. Então muitas pessoas podem ouvir essa mensagem. Como a palavra do Senhor nos diz, se creres, lá no Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Pena que muitas vezes nós não cremos, ou então cremos da nossa maneira não ajuda. Nós devemos crer plenamente. E nós temos falado muito sobre a agenda de Deus. Temos falado a respeito de que Deus estabeleceu todas as coisas. Deus não está pensando, analisando, estabelecendo, muda, volta a colocar alguma coisa. Deus não faz isso. Deus, por antecipação, já programou todas as coisas. Ou seja, tudo que vai acontecer já está registrado. Por exemplo, a morte de Jesus, a traição, através de Judas. Jesus, eu falo disso porque isso me enche o coração. Jesus entrando em Jerusalém, no burrinho, sobre o burrinho. Jesus nascendo em Belém, de uma virgem, de uma mulher. Tudo isso foi programado há muito tempo. Precisava acontecer. Por isso a Bíblia muitas vezes ela para que se cumprisse, ou seja, para que acontecesse o que estava previsto e cumprido, porque Deus não fala uma coisa e depois Ele muda. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem se arrepender. Ou seja, tudo que Deus pensou antes de criar a terra, o mundo, o universo, antes de te criar. Impressionante que Deus fez uma agenda, não para Ele, Deus fez uma agenda para nós seguirmos essa agenda. Viver essa agenda é você ter muita alegria na terra, prosperar na terra, ser abençoado. Tem muitas pessoas que acham que ser crente é sofrimento. Não, é para sofrer, é para ter angústia. Não, porque eu tenho que passar por luta. Todos nós passamos por lutas, não por causa de Deus. Deus não programou luta para ninguém, sofrimento para ninguém, choro para ninguém. Mas, devido ao nosso pecado, ou seja, nós mesmos criamos situações e vivemos essas situações. Por isso a palavra de Deus no livro de Romanos, ele diz assim: todos pecaram e foram destituídos da glória, da alegria, da bênção. Nenhum pai programa sofrimento do seu filho. Quando conhece, não. Quando conhece a Deus, como acabou de dizer, e às vezes ele não disse, mas ele colocou e ele falou assim: vocês vão entender. O mal sai de dentro de nós. Amém? Há muitas mães, muitos pais, muita família amaldiçoam os filhos. Diferente. Esquece que abaixo de Deus nós somos top, coroa. Então nós temos poder tanto quanto Deus, claro, um pouquinho menor, diz a palavra de Salmos, um pouquinho menor do que Deus. Deus fez um homem e deu a ele poder e autoridade sobre todas as coisas. Quando nós entendemos quem somos, nós usamos bem a nossa língua, a nossa boca, nós usamos bem as nossas ações. Mas e quando a gente não sabe, aí nós podemos citar aquela palavra que diz, não é? O meu povo sofre porque não tem conhecimento. Por que nós sofremos? Porque nós não temos conhecimento. Amém? Deus nos deu privilégio em tantas coisas. Só que nós temos que saber usar.
Né? Glória a Deus. Eu quero abrir as cortinas aqui das bênçãos de Israel, de Jacó para José, que diz: ramo frutífero junto à fonte. Isso aqui é uma palavra que Jacó, ou seja, Israel, profetizou sobre o seu filho José. Você conhece a vida de José? José foi um dos filhos de Israel, foi o filho querido, o filho amado da esposa escolhida, da esposa amada, etc. Né? Você sabe? E José foi escolhido por Deus, não porque não tivesse opções, né? Porque Deus, na sua pré-eminência, Deus já tinha escolhido de uma forma especial José. Eu tenho falado para vocês que a bênção, ela está, a dupla bênção, a bênção dobrada está sobre a vida do primogênito. E quem foi o primogênito de Jacó, de Israel? Vocês sabem da história, vocês são crentes, leitores da palavra de Deus, estudiosos da palavra de Deus. Gostou? Quem foi? Rubens. Mas Rubens perdeu a primogenitura porque ele transou, podemos dizer assim, que é a linguagem de hoje, com uma das esposas do seu pai, uma das concubinas do seu pai. E na lei dizia que a pessoa seria amaldiçoada. Isso é importante, se puder pegar essa lei, né? Lá no livro de Levítico, não fala na área sexual, né? Tomar cuidado, largou. Nós falamos esses dias sobre o filho mais velho, né? O filho mais velho teve uma esposa, casou com a esposa, depois esse filho mais velho morreu. Essa esposa, essa era a lei do levirato, nós falamos sobre isso. Mas tem uma lei que diz que não poderia tomar a esposa do seu pai ou concubina, qualquer. E Rubem, ele era o primogênito. Se ele fosse um homem segundo o coração de Deus, se ele fizesse conforme a Bíblia tinha falado, ele iria receber a bênção da primogenitura. E que a bênção da primogenitura? O que é a bênção da primogenitura? É a bênção, nós pregamos aqui quarta-feira. É duas bênçãos dobradas. A bênção do céu e a bênção da terra. Eu quero ser abençoado no céu, mas eu também quero ser abençoado na terra. Quero ser bem-sucedido aqui na terra. A coisa mais linda e maravilhosa é você ser bem-sucedido no que você faz na terra e no fim também herdar a vida eterna. Levítico 18:8: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Não importa. Na verdade, ele teve um caso, se eu conseguir achar aí, ele teve um caso com a concubina. Eu até nem lembro do nome da mulher lá, né? Muito bem, obrigado. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila. Esse ato, essa atitude de ele se deitar com a sua concubina, a concubina do seu pai, custou-lhe a primogenitura. O ódio, a raiva, porque às vezes nós achamos, tem nada a ver, né? Eu só tive uma transinha ali, essa transinha pode custar muita coisa, pode acabar com a tua vida. 3 minutinhos de prazer e uma vida toda de destruição. Então o que acontece
Esaú, nós pregamos aqui quarta-feira, lembra de Esaú? Jacó, Esaú, lembra? Que Esaú, ele diz assim: o que me interessa a primogenitura? O que me interessa? Eu estou a ponto de morrer, estou com fome. Eu vou ligar para a primogenitura? Ou seja, ele valorizou a comida. O Deus dele foi o ventre. Porque tem muita gente, irmão, por causa da comida não vem para a igreja, por causa de festa não vem para a igreja, por causa de jogo de Corinthians. Eu tenho uma péssima notícia. Aquele que despreza a Deus, o livro de Malaquias diz: o que despreza a Deus será desprezado. Malaquias. Aí você fala assim: não, mas eu vim para a igreja e não estou desprezando a Deus. Ah, não? Ah, não? É, porque na igreja, o que é a igreja? Irmãos, eu não faço regras. Eu preciso viver regras como você. E quando Deus estabeleceu a igreja, fez a igreja, Ele colocou como cabeça Cristo. Ele disse: congregar e ajuntar. Quem é que ajunta? Jesus ajuda. Certa feita, Jesus subiu num monte muito alto e dizia assim: ó Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, e quantas vezes eu enviei os profetas, eu enviei os pastores, eu enviei os meus servos, e o que você fez com meus servos? Mataram. Tem muita gente que acha que matar um pastor, ou pastor Helena, é uma faca, um revólver. Para matar um pastor é fácil. Fala mal dele. Ah, não, mas ele fez errado, ele fez errado, o problema dele com Deus. Não fica falando mal do pastor. Não fala mal do profeta, não fala mal do teu irmão. Você fala mal do teu irmão, você está falando mal de você mesmo, porque você é corpo com ele. Não fale mal, não abra a tua boca para falar besteira. Não pode sair água doce e água salgada numa mesma fonte. Rubens perdeu a primogenitura. Agora Deus tinha que, na sua preeminência, de escolher alguém. E esse alguém é quem? José. Lá no finalzinho da fila, Deus manteve sua mãe estéril por um determinado tempo. E ela teve um filho, esse José era muito querido de Jacó, muito amado de Jacó, porque era filho da esposa amada. Veja a bênção que Jacó chama o seu filho José, antes de morrer, já velhinho. Eu falei muito disso, porque hoje não é importante, né? Você colocar a mão na cabeça do teu filho e falar: eu te abençoo, meu filho. Você faz isso na sua casa? Os seus filhos estão dormindo, você chega lá, quando está pouquinho, está lá dormindo, você vai lá, põe a mão na cabeça dele: eu te abençoo, meu filho, com as bênçãos do céu. Porque você, irmão, é a autoridade do teu filho. Maridos, vocês são a autoridade da sua esposa. Não ficam chateadas, porque o marido, ele quer ser, ele é o cara. Não, abençoe. Eu te abençoo, minha esposa. Isso é autoridade. Não vai se encher, se inflar, achar que é o cara. Não, Deus te escolheu para passar a bênção. Só isso. Passa a bênção. Que se a bênção não passar, vai ficar em você, não é sua, vai te fazer mal. Vai entender? Se Deus mandou passar a bênção, se você não passa a bênção que está em você, que é do outro, se torna uma bênção na sua vida. Passa a bênção. Jacó, então, ele chama. Vê um versículo antes, vamos ver se a gente pega todo o versículo, né? Toda a parte que Jacó
ele abençoa. Irmão, isso entre o povo de Deus é sério, é importante. Povo de Deus, abençoe uns aos outros. Glória a Deus. Veja, depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Eu vou anunciar, volta, espera eu falar, eu vou anunciar, presta atenção, eu vou anunciar o que há de acontecer nos dias que vão vir. Ou seja, eu vou declarar, eu vou ligar, porque a palavra de Deus diz: aquele que ligar aqui na terra, aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Aí você fala assim: mas eu não sou ninguém, eu sou ninguémzinha. Problema seu. Mas tem muita coisa que você fala sem querer, sem entender, e você abre o céu para amaldiçoar. O céu não somente abençoa. Me desculpe se eu vou contrariar você. O céu abençoa, mas o céu também amaldiçoa. O céu libera. Em verdade vos digo que tudo o que ligares, como igreja, debaixo da ordenança de Cristo, que é o cabeça da igreja, você ligou, você confirmou, você concordou. Tudo que desligar será desligado, tudo que ligar será. É importante você abençoar seus filhos. Passa a bênção. O Senhor me constituiu para abençoar. O Senhor me constituiu. Hoje eu estou pregando para você. O que eu estou fazendo? Eu estou abençoando o Senhor. Amém? Quem recebe isso? Amém? O que você vai fazer com ela depois? Se vira. Eu te dou. Eu que não sou rico, né? Porque eu podia ter lá $1 milhão, né? Mas eu vou te dar R$500, vai. O que você vai fazer com R$500 é problema seu. Mas eu dei. A minha parte é passar, é te dar. É isso? É isso que Deus me mandou te dar, te passar. Às vezes eu falo com a Marinha, né? Marinha, você vai ser uma grande missionária. Glória a Deus, glória a Deus. Aí ela assim, pode falar, mas eu não sei o que, tem aí lá, fulano, ciclano, ela pode dizer o que ela quiser. Mas eu estou falando debaixo daquilo que Deus estabelece. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou com brincadeira. A palavra de Deus, então, voltando no texto de quando Jacó abençoa a José, ele diz assim: olha, eu vou anunciar o que vocês serão amanhã. Aí eu falo para o Raí, você vai ser uma bênção amanhã, hein? O que eu falei? Amanhã. Claro que eu passei a bola. Agora o que ele vai fazer com a bênção é problema dele. José, ele chama, José é um ramo frutífero. Por que José é um ramo frutífero? Porque ele é o único debaixo da ordem divina. Ele tomou a primogenitura. Quarta-feira passada eu falei assim: a mulher é primogênito? Falei, é. Por que é primogênito? Aí eu expliquei. Primogênito porque nós somos herdeiros do primogênito, que é Jesus. Nós, como igreja, somos todos primogênitos. Você pode ser mulher ou não. Aqui, o mais menino, o mais moço, ele é o primogênito, mas ele foi o último da fila. Mas por que ele? Porque ele estava de acordo para receber a bênção. Ele era um menino de Deus. Ele não era que nem Davi, né, que fazia salmos, poesias.
e engrandecia o nome do Senhor com palavras lindas e maravilhosas. Não, mas ele era uma pessoa pacata, tranquilo. Ele amava o seu pai, ele queria ajudar os seus irmãos, mais que os seus irmãos queriam matar ele, porque ele, entre aspas, ele não queria, ele nem entendia isso, mas Deus mostrava para ele, uma vez Deus mostrou para ele que ele seria o líder da família. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele via que havia 12 estrelas no céu, e as 12 estrelas se curvavam. Havia 12 feixes de trigo que se curvavam perante ele. Isso os irmãos entendiam. Você está querendo ser o maior, o melhor? O Rubem é o primogênito, mas é o que fez besteira, claro, escondidinho, né? Porque ninguém precisava saber, né? Você pensa que todo mundo sabia? Não, mas Deus sabia. Então ele teve sonho, aí ele dizia, e os irmãos odiavam mais. O que é? Você está querendo ser o quê? O melhor? O maior? Mas Deus conversava com ele, Deus tinha uma comunhão, uma intimidade com ele. Esses dias eu vi uma pessoa falar assim, é difícil ser crente. E aí ele dizia na internet, dizia assim, porque o crente não pode fazer nada. Ele não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Eu não vou citar a lista aqui, né? Não pode fumar, não pode beber, não pode prostituir, não pode nada. E ainda corre o risco de ir para o inferno. Se faz na internet agora. É verdade, não estou mentindo, é verdade. Porque o crente ele precisa perseverar, ele precisa ser todo o tempo de Deus. Ele errado ou certo, ele precisa estar na presença de Deus. Não estou dizendo para ele ser certo a vida toda, mas ele precisa se esforçar para ser certo. E eles odiavam o Senhor. Olha o sonho. As estrelas, os molhos, os fechos se curvavam. Ele ficava assim, né? E ele entendia, eles compreendiam. O pai ficava quietinho, entendia também. E ele era mais cuidado ainda. Então, o inimigo é que trabalha. Para nós chegarmos na questão das 7 vacas magras. 7 vacas. Eu quero primeiramente lembrar os irmãos do número 7. Desde o início eu tenho falado desse número 7, esse famoso 7. E eu tenho falado para vocês que o 7, ele é o número da plenitude. Plenitude. E eu falei também para vocês do sábado, né? Que era o único dia que Deus deu o nome. E eu falei para vocês que a contagem de Deus é assim. Você sabe a contagem? Você vai ver o Pentecostes, vai ver a Páscoa, você vai ver a libertação dos primogênitos. Está tudo dentro de uma agenda. Agenda do 7. É impressionante que você vai notar no Egito, no mundo. Aí você fala assim, mas o ímpio, ele não vive o sábado de Deus. Ele não vive. O ímpio não está nem aí. Eu vou dizer, meu irmão, do mesmo jeito que o ímpio, ele não vive, isso não quer dizer que Deus não vai cumprir a agenda dele na terra. Deus está cumprindo a agenda dele na terra. Com os crentes que crêem, ou com os descrentes, os ímpios, Deus vai cumprir a sua agenda independente. Nota que Deus ele estabeleceu, não estabeleceu para o crente. Não, o crente ele pode usufruir da parte boa quando crê e quando anda segundo o propósito de Deus.
7 vacas magras. Uma pergunta que eu sempre faço: por que Deus falou com o ímpio Faraó? O ímpio Faraó. Na verdade, Deus queria que José fosse estampado, porque Deus, Ele honra. Deus confirma a palavra, que Deus tira o pobre do monturo e coloca entre os príncipes. A palavra se cumpre. Por exemplo, você está entre os príncipes, amém? Glória a Deus. Diga, eu estou entre príncipes. Olha onde você está. Talvez você fale, mas eu estou vendo nada disso, né? Nós vivemos porque o que Deus fala de você é o que importa. Não é o seu vizinho, colega, ou irmão, não, é Deus. Fica firme no que Deus fala. E Deus fala que você é um príncipe. Por que você é um príncipe? Porque Jesus, ele faz parte de um principado. Isaías, ele fala assim: o principado está sobre os seus ombros. Falando sobre Jesus. O principado significa o quê? Que Jesus é um príncipe. Glória a Deus, aleluia. Se Jesus é um príncipe, o principado está sobre os seus ombros. Isso significa que você também está na mesma qualificação, mesma qualidade. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser qualquer coisa. Aleluia. Amém? Amém. É claro que o diabo vai falar: não, porque você não estuda, porque você não tem faculdade, porque você ganha um saláriozinho de nada. Irmão, não importa o que você ganha, o que você é nessa terra, importa o lugar que Deus estabeleceu para você. Você faz parte de um principado. Nós governantes, diga assim comigo: eu governo. Diga bem forte: eu governo. Agora é importante lembrar disso: com Cristo. Você não governa sozinho. Não vai meter a besta de fazer besteira. Com Cristo. E Cristo é a palavra, estabelece. É o verbo de Deus. O principado está sobre os seus ombros. Então você é um príncipe. Você é uma princesa. Pastor, você está me agradando? Estou nada. Você é uma princesa de Deus. Você é um príncipe. Hoje nós falamos de coisas boas, né? Aumento desse principado da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi. Voltando para o texto das 7 vacas magras. Irmãos, o que aconteceu no Egito acontece hoje. Vamos fazer uma contagem. Eu estou falando em 2 questões importantes. Uma, literalmente. Literalmente. Você vai ver a terra, quando a Bíblia fala: olha, haverá isso. Por que haverá isso? Porque o povo não dá crédito a Deus. A terra, irmãos, pode ser abençoada ou amaldiçoada. Depende da sua ação, da sua atitude. A sua atitude em casa amaldiçoa a sua casa ou abençoa a sua casa. A sua boca pode ser um canal de esgoto dentro da sua casa. E a sua boca pode ser um canal de bênção na sua casa. Você tem que escolher. Eu vejo pais, homens e mulheres, não estou falando crente não, tá?
arquivando. Ô seu filho, não sei das quantas, cada palavrão falando para o filho, para a mulher, ou seja, vai vivendo o pior, desgraça sobre desgraça. Depois fala assim, eu não tenho sorte nesta vida. Não tem sorte? Por que você não tem sorte? Porque você fala o que não deve? Porque diz o que deixa a raiva tomar lugar? Agora nota, eu estou falando, irmão, que você vai ser abençoado no ano que vem. Mas olha, eu vou dizer de novo. Se as suas atitudes não for condizente, esquece. Deleta. O que eu estou falando? Que não vai resolver nada. Esse subiu do rio 7 vacas. Vamos lá, vamos falar do rio. Quer falar do rio? Vamos falar do rio. Você sabe que o rio era tido como o rio Nilo, falando. Você sabe que o rio Nilo era um deus, né? Os egípcios. Quem sabia disso? O rio Nilo era um deus. Tanto é que Deus, pelas mãos de Moisés, faz o rio virar o quê? Sangue. Porque Deus estava mostrando para eles que nada daquilo que eles acreditavam é o que eles achavam. Então o rio era um Deus. Agora nota que é interessante que a maldição ela sai primeiro. Por que ela sai primeiro? Porque eles estavam fazendo ideia de uma coisa que não é verdade. O rio é alguma coisa? Não é. Interessante, irmão. Quando havia enchentes, estou falando aqui para informação. Quando havia enchentes no rio Nilo, o rio Nilo transbordava. E o rio Nilo, de uma forma espetacular, regava e trazia plantação, coisa mais linda, maravilhosa. E o pessoal esperava o rio Nilo transbordar. Você vai ver na história. O rio transbordava, as suas ribanceiras transbordavam, fecundava, produzia forma. E eles achavam que o rio Nilo era o quê? Um Deus. Deus estava feliz com isso? As 7 vacas magras que saem do rio Nilo é uma alegoria. Olha, vocês estão cultuando de maneira errada. Está errado o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo vai produzir maldição. Irmão, eu amo a ideia de que José foi um excelente governador. Mas eu não posso deixar de contar para você que Deus levanta um libertador, Deus levanta um salvador, como Deus tem levantado sempre um libertador e um salvador em todas as épocas. Não foi só José, não foi só Moisés, não foi só Jesus. Deus está levantando libertadores. Hoje você pode ser um libertador. As vacas magras saem do rio. O rio que é um Deus produz o quê? Maldição. As vacas saem. Mas antes tem o quê? As vacas gordas. O que é vaca gorda? É quando o rio transborda e nas suas margens produz grãos, o Egito dependia do rio Nilo e daquilo que o rio Nilo poderia produzir. Isso significa que Deus está totalmente no controle. Deus é bom. Amém? Amém. Deus é bom. Né, Divaldo? Deus é bom, o diabo não presta, né, Divaldo? Falei para minha esposa, fala para o Divaldo, Deus é bom, e ela falou, o diabo não presta.
Todas as vezes que eu falo que Deus é bom, eu falo, o diabo não presta. As vacas gordas saem primeiro, não é isso? Deus é bom. A gente faz tanta coisa errada, não faz? Eles não conheciam, mas nós conhecemos. Olha, gente, vamos lá. Quer lugar aí? Faz a coisa certa. A palavra de Deus diz que as vacas gordas e formosas, bonitas, cheias de carne, saem. Ou seja, haveria o transbordamento do rio Nilo. E depois haveria o quê? O contrário. Seca. O rio Nilo ia secar. Esse sonho chega a perturbar Faraó. O que é isso? Por que eu tive esse sonho? Deus fala com o ímpio também. Para que se conserte. Para que creia. E eu estou falando de 7 porque eu estou falando na plenitude. Nunca haveria um outro dia como o rio Nilo transbordasse e produzisse. Eu falei para você repetir uma coisa antes, quem lembra? No comecinho. Vamos colocar no primeiro versículo? Lá do... que fala... E aconteceu ao fim de... Vocês estão muito tímidos. 2 anos. O que está escrito ali? É só ler. E aconteceu que ao fim de... 2 anos. Quem lembra dos 2 anos? Você lembra dos 2 anos? Nós estamos falando, meditando nessa palavra. 2 anos. Quando chegava antes do 7º dia, Deus daria o quê? 2 anos de prosperidade. 2 anos de prosperidade. E você tinha que parar, descansar. Lembra? Você ia descansar. Chegava no 5º ano, você descansava. Nós falamos sobre o jubileu. 5 anos você descansava. Parava todas as atividades, deixava crescer, os pobres pegavam, comia do que desce na terra, não ia plantar, não ia cortar a terra, não ia trabalhar, ia fazer festa e adorar o Senhor. 2 anos, 2 anos. Faraó sonhou um sonho, ó, Deus está alertando. Ou seja, irmãos, Deus não só se estabelece, mas Ele também, lembra? Olha, guarda. José está onde? José está lá preso, lá na prisão, lá. E normalmente é assim, né? O diabo quer te calar, o diabo quer te prender, o diabo quer te amordaçar, quer te algemar, para que a bênção não chegue. Fala assim comigo, a bênção de Deus está em mim. Não seja soberbo não, tá? A bênção de Deus está sobre mim. A bênção de Deus, desculpa. A bênção de Deus está em mim. Fala, a bênção de Deus está em mim. Aonde está José? Na prisão. A bênção de Deus estava onde? Na prisão. Olha o diabo fazendo de tudo para que a glória de Deus não se manifeste. Opa! Só que tinha 2 coisinhas. Quando José estava lá, tinha um copeiro e tinha um padeiro. E eles tiveram um sonho. Eles estavam na mesma prisão, no mesmo caixa, na mesma sala de caixa. Né? E José era o sonhador, o interpretador de sonhos. Glória a Deus. Padeiro. E ele interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. No sonho, a Bíblia diz que teve um sonho, né? O padeiro estava preso no cárcere, tiveram um sonho. Vamos lá, versículo 6. Veio José pela manhã, olhou a eles e viu que estavam perturbados por causa do sonho, perguntou, né? Por que estão tristes? Versículo 8.
Eles disseram: tivemos um sonho e não entendemos. Não só Deus da interpretação contou para Jerobal o sonho e disse: eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma videira na minha frente. E na vide tinha 3 ramos, e brotando ela a sua flor, saía seus cachos, amadurecidas em uvas. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Não, o que tem a ver, né? Um ia morrer e o outro ia viver. Só que José faz um pedido, eu estou aqui resumindo para você. José faz um pedido: quando você estiver lá, você que não vai morrer, né? Porque quem não ia lá morrer era o copeiro. Olha, quando você estiver lá, lembra de mim. Passou anos. E aconteceu que ele foi lá, virou o copeiro do rei Faraó. E Faraó agora está perturbado. Mas meu Deus, chamou os sátrapas, chamou os sábios, chamou os inteligentes, chamou os burros também, porque tem burro no meio, né? Sempre tem. Chamou todo mundo. Não tinha um que falasse a interpretação do sonho. Aí o copeiro timidamente: me permite, Senhor, não corta o meu pescoço. Não, por favor, olha, mas tem alguém ali, lá dentro, a bênção que está lá dentro. Olha, o José, tem um rapaz lá, um hebreu, olha, e do jeito que ele falou, aconteceu. Sério? Manda matar todo mundo que chama José. Não foi bem assim. Chamou José. José estava acabado da granja, estava fedendo, estava feio. Põe uma roupa no homem, dá um banho nele, põe um perfume, põe um Rexona aí. Ele vai entrar na presença, porque na presença do rei, irmão, não entra qualquer um, não. Até do ímpio eu estou falando. Ele entra na presença do rei, todo bonitão. José era bonito, né? Eu sou homem, eu posso falar, né? As mulheres não podem, não, porque os maridos ficam com ciúme. Mas José era bonitão. Ele entrou na presença dele. Me permite, Senhor, vai acontecer isso. Ele chama os inteligentes e fala: o que eu faço agora? Me dê uma alternativa. Olha, essa alternativa é o seguinte: põe alguém para administrar. Mas vocês acreditam mesmo em José? Acreditam? Né? Porque já aconteceu. Se não acontecer também, eu corto pessoas dele. Fez. Mas quem era o melhor para governar? José. Porque ele que interpretou isso. Não tem alguém, o espírito dos deuses, diz Faraó. Agora presta atenção, irmão, que eu não quero me ater apenas à bênção. Eu estou querendo mostrar para você que, olha, quando nós não cumprimos o desejo de Deus, eu estou falando a agenda de Deus. Hoje você está cumprindo a agenda de Deus, amém? Eu quero deixar isso bem claro, tá bom? E tem muita gente que vai falar assim: olha, eu tenho então, pastor, eu tenho que guardar o sábado, né? Porque existe uma igreja, não estou aqui apontando nada, existe uma igreja que ela guarda o sábado. Literalmente, nós guardamos o sábado espiritualmente. Presta atenção, para que não confunda a sua cabeça lá fora. Porque quando eles falarem, os que creem no sábado, você vai falar assim: olha, nós guardamos o sábado. Só que nós guardamos os sábados espiritualmente, não literalmente. Eles guardam literalmente sábado. Sábado ninguém faz nada, só, né, faz o mínimo possível. Tá? E tem, inclusive, eles usam uma palavra assim, né? Aquele que não guardar o sábado será morto. Olha. E eu vou te dizer que nós guardamos o sábado. Quero lembrar os irmãos que o sábado, o nosso sábado, o Senhor do nosso sábado é Jesus. E nós não guardamos só o sábado, guardamos terça, sábado, domingo. Pelo menos eu vou na igreja na terça, eu vou na igreja na quarta. Eu estou falando isso, que é importante, porque é o espaço, sabate. Eu falei aqui com vocês, que sábado é o espaço, apartar-se,
Sabate significa aparte-se para servir a Deus. Para tudo! Você está fazendo comida, desliga a comida. Desliga o fogo. Você está carpindo, parou tudo. É hora de servir a Deus. Tenha compromisso com Deus. Hoje nós podemos, na graça de Deus, nós podemos ser mais do que na lei. A lei nos ensinou a guardar, mas espiritualmente nós podemos fazer mais, melhor. A Bíblia diz o quê? O servo que faz apenas o que o seu Senhor manda é inútil. Mas pastor, você está falando que guardar o sábado literalmente é inutilidade? Se você não entender o sábado, é inutilidade. Seja no sábado, seja no domingo, seja na terça, seja na quarta, seja a semana inteira, você precisa entender que o seu descanso é Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz então que as vacas magras comeram, ou seja, dentro da agenda de Deus, eles estavam em dívida. Eles não guardaram a agenda de Deus. Eles chegaram no tempo que era para parar, para servir a Deus. Eles faziam o quê? Servia tudo, menos a Deus. É o que está acontecendo hoje. Não serve a Deus não. O mundo, sexta-feira já sai para as baladas, na segunda-feira está com como é que chama aquele negócio? Ressaca. Sai na sexta-feira para beber, encher a cara, prostituir, namorar, faz tudo para a carne. Tudo. A carne é o Deus deles. A carne pede, eu quero sexo. Opa, toma aí sexo, vamos lá. Porque hoje está fácil. A carne pede, vamos beber, encher a cara, vamos lá beber a carne. A Bíblia diz que aquele que se inclina para a carne, aquele que faz a vontade da carne, o que acontece? Morre. Vai morrer. Por isso é importante, as vacas magras, na agenda de Deus estava assim, Deus estava falando assim, olha, vocês não cumpriram a minha agenda, vocês vão pagar caro isso. Só que tinha José era quem? Ramo frutífero, junto à fonte. Fonte quem é? É o Senhor. José estava sempre atento a Deus. José orava. No cárcere, José orava. Todo lugar que José estava, ele orava, clamava a Deus, pedia a Deus. E aí o que acontece? Ele revela. Faraó se livrou porque tinha alguém que entendia a agenda de Deus. E aconteceu exatamente. Deus deu o livramento? Deus deu. Porque Deus queria também projetar José. Irmão, eu quero dizer para você que você é o ramo frutífero junto à fonte. A fonte é Jesus. Você está junto à fonte. Lembra dos Salmos primeiro? A árvore plantada junto ao ribeiro dará o seu fruto no tempo certo. Você está na fonte. Se você está na fonte, você bebe água. Você sabe que a água é a melhor coisa da terra. Pode não ter terra. Hoje tem até as alface, couve, tudo que vem só da água, né? Como é que é? Hidropônico. É isso mesmo? Muito bem, obrigado. Só da água. A água produz. Você tem 70% de água no corpo. A água produz. Então o que acontece, irmãos? A palavra de Deus fala que José, então, com sabedoria de Deus, falou, mas o que eu faço? Olha, você faz o seguinte, você começa a guardar no tempo. Eu quero até colocar esse tema como
administrando a bênção. Desculpa. Administrando, não na bênção, né? Administrando na maldição. José entra numa situação, José passa a administrar, José levanta celeiros, José começa a guardar os grãos durante os 7 anos. Os celeiros barrotados, volta a chegar então os 7 anos das vacas magras, a fome chega, o rio Nilo seca. Como é que está o seu rio? O seu rio está transbordando? Como é que está o seu rio? Tem muita água? Está prosperando? Se você cumprir os 2 anos que Deus falou no começo, Faraó não cumpriu, sabe o que vai acontecer? Simplesmente você vai viver a maldição. É uma péssima notícia. José, a bênção de Deus estava em José. A bênção de Deus está em mim. Diga, a bênção de Deus está em mim. Glória a Deus. José administra. Você tem poder de administrar no tempo de maldição, no tempo de desgraça. Você tem o poder de administrar para mudar. Porque isso, irmão, quando nós mudamos a situação, isso significa arrependimento. Eu estava fazendo assim. Imagina se José entendesse, né? E José ia pregar para o Faraó. Faraó, é o seguinte, a partir desses 14 anos, vamos fazer diferente? Começa a guardar os 2 anos. Mas não guardar os anos. Decreta no Egito. No Egito a palavra de Deus. Lembra? Em Nínive? Lembra de Nínive? Lembra da história de Nínive, de Jonas? A palavra de Deus diz que aquele povo de Nínive se arrependeu. O que Deus ia fazer com o povo de Nínive? Ia destruir a cidade de Nínive, a capital da Síria. E aí que a palavra de Deus fala? Que Jonas foi lá, pregou, e aquele povo, o que ele fez? Se arrependeu. E o arrependimento deles produziu bênção. Eu quero que você entenda, irmão, que dentro do pacote de Deus também tem um arrependimento. Amém? José foi o homem que abençoou o Egito. Você é o homem, a mulher, é a igreja que abençoa a terra. Graças a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero agradecer nossos irmãos dos lares que estiveram acompanhando com a gente. Guarda esta mensagem. Eu estou falando sobre a agenda de Deus. Eu estou falando que Deus, ele não é aquele Deus que programa, né? Vou fazer agora, eu esqueci, vou resolver agora. Não, Deus já estabeleceu antes de ser feito o mundo. E hoje Ele nos convida para ser abençoado. Amém? Deus abençoe, paz e graça, bênção para a sua família, para a tua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até lá.